Isso ainda vai começar agora. Só fofocando. Bora lá. Novamente, boa noite a todos, tá, pessoal do presencial? Boa noite ao pessoal do online. Vamos começar aí, senhores, mais uma aula de legislação especial aqui na turma da nossa turma conjugada, né? Guarda e SEAP. E dando seguimento à nossa primeira aula, nós vamos para a parte 2. Deixa eu colocar aqui no quadro. Parte 2 da lei de abuso de autoridade. Vamos só relembrando aí, senhores, o que nós analisamos na nossa primeira aula. Nós vimos aí o artigo 1º até o artigo 8º da nossa legislação, que é a parte geral da norma, tá? Em que nós vimos lá, só relembrando, conceito de abuso de autoridade, sujeitos ativos de abuso de autoridade do artigo 2, ação penal do artigo 3, efeitos da condenação do 4, pena restritiva de direitos no 5 e as sanções de natureza civil e administrativas do artigo 6, 7 e 8. E aí nós finalizamos a nossa aula e ficamos para ver na aula de hoje a parte especial da norma, que trata especificamente sobre os crimes. Então, basicamente, qual vai ser a nossa conversa hoje? É saber quais são as condutas que estão intituladas na lei como abuso de autoridade, certo? E nós vamos colocar essas condutas no quadro aí a partir de agora. Mas antes, ouve. O que foi que houve? Perderam o que eu falei? Mas todo mundo ouviu? Ah, sim. Tá, beleza. Onde é que eu tava, Júlia? Eu falei isso? Ou esqueci? Pô, foi foda aquele sábado, né, moleque? Bora lá. Deu certo, né? Não estão vindo no mini curso, né? Estão perdendo ele. Vamos lá, senhores. Então a gente vai começar a nossa aula aí conversando sobre os crimes, mas antes nós vamos conversar aí, senhores, a respeito de uma temática que está sendo bastante frequente em prova, o que diz respeito aí à cobrança de penas. O pessoal que já é aluno nosso aqui já sabe dessa conversa já há bastante tempo, a gente já vem conversando com os senhores, sobretudo o pessoal da Guarda Municipal, mas também o pessoal da SEAP, por conta aí de nós termos esse alto índice de incidência desse tipo de questão em provas, tá? Então, toda vez que a gente abre uma prova de guarda municipal, de SEAP, até às vezes de polícia civil está acontecendo bastante, inclusive, tu vais ver lá uma questão do tipo, a pena do crime tal é de 2 pontos. Ele vai te perguntar lá, se tu sabe, se tu lembras qual a pena daquele referido crime, certo? Nós temos aí, senhores, sei lá, não sei nem mensurar para vocês quantas penas a serem gravadas no nosso edital como um todo. Só no Código Penal, nós temos aí, senhores, mais de 400 condutas criminosas. Fora a majorante, qualificadora, a gente nem vai entrar nesse mérito, senão vai para muito mais do que isso. O que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil, se não humanamente impossível, você conseguir memorizar todas as penas que estão no teu edital. Normalmente é uma questão que as bancas criam, colocam na prova justamente para o cara não acertar, certo? Aquela questão coringa lá que vai ocasionar o erro de boa parte, salvo um ou outro que vai acertar porque chutou a questão ou porque lembrou da pena por alguma razão, certo? Mas de 100%, é uma questão aí que de 60% a 80% aí de índice de erros, sem sombra de dúvida nenhuma. É só pegar os históricos das questões de penas que nós temos aí, tá? Então é uma questão que cria uma problemática para a gente na nossa prova. E quando nós falamos de questões de penas, na lei de abuso de autoridade, também é um tópico bastante incidente. Só que aqui pode não ser uma questão tão complexa assim, se você conseguir aí, senhores, lembrar dos principais pontos das penas da lei de abuso de autoridade. E isso já vai te ajudar, obviamente, a eliminar algumas alternativas, o que vai facilitar a tua vida na hora da tua prova, tá? A gente vai utilizar aí, senhores, na nossa aula de hoje, a lista 2 de exercício, tá? Eu quero que tu pegues essa lista aí e faça para mim lá, ou pelo menos tente fazer, a questão número 2 e a número 6. Paramos e a lista 1. A lista 1 eu vou passar o gabarito para vocês no final da nossa aula. Analisem aí essas duas questões que eu te falei agora. A 2 e a 6. Vou marcar aqui no quadro para vocês não se perderem.
Viram aí, senhores? É com esse tipo de problemática aí que vocês vão lidar na prova de vocês, certo? Isso aqui eu não estou falando só de abuso de autoridade, mas pode cair penas de tortura, pode cair de organização criminosa, de lavagem, pode cair de qualquer legislação, tá? Mas falando especificamente agora da lei de abuso de autoridade, não é para ser a questão mais complexa da tua prova, tá? Se você souber o ponto X ali que eu vou te passar aqui no quadro agora, você consegue se sair dessa questão e com um pouco mais de facilidade, certo? Nessas duas questões aí, senhores, ele basicamente dá o crime e te pergunta a pena, certo? O que eu tenho para te passar de informação importante a respeito das penas dos crimes de abuso de autoridade? Bora lá. Todos os crimes da lei de abuso de autoridade, todos eles, todos, inclusive todos, sem exceção nenhuma. Todos eles possuem a mesma configuração de penas, certo? Todos os crimes da lei de abuso de autoridade estão aí, senhores, na natureza de pena chamada de detenção, certo? Ou seja, existe crime de abuso de autoridade punido com reclusão no Brasil? Não existe. Então, qualquer alternativa que venha te dizer é crime de abuso de autoridade punido com reclusão, nem precisa continuar lendo, já marca que está errado, vai para a próxima. Certo? Não existe crime de abuso de autoridade punido com reclusão, é apenas detenção. E outra, não é somente a detenção. Essa detenção ela precisa estar acumulada obrigatoriamente com a multa. Então não é só a pena privativa de liberdade, não é só a pena de multa, é a pena privativa de liberdade e de detenção acumulada obrigatoriamente com a multa, em todos os casos, sem nenhuma exceção. Só com essa informação aqui, tu já consegues eliminar algumas alternativas em questões de penas. Por exemplo, pega a segunda questão aí. Dá pra gente eliminar alguma coisa? Não, na segunda não, né? Porque na segunda todas têm detenção e multa, não é isso? Pula pra sexta. Dá pra gente eliminar alguma coisa? Qual? A letra D, perfeito. Então já risca a letra D na segunda lá. Certo? Tá todo mundo conseguindo entender o que eu quero falar aqui? Todo mundo tá enxergando isso, né? Perfeito, tá? Os senhores percebem que as questões de penas, elas não falam somente a respeito disso aqui, ó. Não é só a natureza. Eles aprofundam um pouco mais e vão querer te perguntar a quantidade da pena, certo? O valor, o quantum de cada uma delas. Na lei de abuso de autoridade, nós só temos 3 quantidades possíveis. Ou as penas de detenção são de 3 meses a 1 ano, ou 6 meses a 2 anos, ou 1 a 4 anos. Certo? E na lei de abuso de autoridade, de 3 meses a 1 ano, só existe um único crime que possui essa pena. Que é o crime do artigo 15A, chamado de violência institucional. Resumindo, se não for violência institucional, a pena do crime vai ser detenção e multa, ou de 6 meses a 2, ou de 1 a 4. E normalmente, quando tu vai fazer questões de penas, tu vais conseguir eliminar com esse macete todas as outras alternativas e vai ficar sempre entre duas, que vão te dizer 6 meses a 2 ou 1 a 4. Certo? Resumo da ópera. Os teus concorrentes que não sabem disso aqui, eles vão ter que optar aí por 5 alternativas para chutar na prova. Certo? Ou seja, 5 alternativas para tu acertar uma. Qual é a chance que tu tem para acertar matemática? 0? E aí? Tem 5 alternativas, com uma única chance de acertar. Quantos por cento tu tem de acertar de 100%? Não cai matemática aqui no edital de vocês? Cai, né? 20%, sim ou não? É bom 20%? Não, não é. Certo? É muito melhor você conseguir eliminar todas as outras e ficar entre duas, que já vai majorar a tua chance de acertar para quanto? Para 50%. Então a tua chance de acertar em relação aos teus concorrentes que não sabem desse macete vai aumentar em muito. Porém, às vezes existe a possibilidade de eu eliminar todas as erradas e chegar somente na correta e já acertar a questão de plano? Existe, já vi isso acontecer, certo? É um pouco mais difícil. Normalmente a gente vai se deparar com essas duas últimas aqui quando o crime não for violência institucional. Exemplo, segunda questão.
Ele apresenta lá pra gente o crime de negar ao defensor acesso aos autos de investigação, tá? Aí com a informação que eu te passei lá, tu eliminava a letra C e a letra D. Não tem 6 a 4 nem 1 a 2. Aí tu ficavas lá, detenção de 1 a 4 ou de 6 meses a 2 anos da letra A e da letra B, respectivamente. Mesma coisa na sexta questão. Mesma situação, tu ia na todas as outras e ficaria somente entre essas duas. Nas duas questões, marque aí, senhores, o gabarito para mim. 6 meses a 2 anos na segunda, letra B. E 6 meses a 2 anos na sexta. Qual é a letra? B também. Pronto. Certo? Agora é óbvio que existe uma forma disso aqui ficar um pouco melhor, só que aí vai exigir um pouco mais da tua capacidade de memorização. Por exemplo, bora pegar um exemplo de uma questão aí que ficou bastante famosa em 2022, quando ela caiu, tá? Que era cobrando aí a pena do crime do artigo 9º, que é o crime de... A gente vai colocar esse crime no quadro daqui a pouco, mas já adiantando, para eu te passar esse bizu. O artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, ele vai dizer pra gente que é crime você decretar uma medida de privação de liberdade desde que essa decretação seja o quê, senhores? Ilegal. É o crime do artigo 9º. Aí nessa questão ele perguntava a pena desse crime aí. Certo? Se tu pegar a lei de abuso de autoridade aí, e se tu fores fazer isso, eu te indico que tu faças pelo site do Planalto, porque tu consegues usar aquela função do buscar no navegador e fica muito mais fácil tu conseguir enxergar isso aí. Se tu abrir agora a lei de abuso de autoridade no site do Planalto e pesquisar o verbo decretar, ele vai aparecer 3 vezes na tua legislação. Tem 3 crimes que o verbo é decretar na lei de abuso de autoridade. Esse do 9, o decretar do 10, decretar a condução coercitiva de testemunho investigado, certo? E o decretar indisponibilidade de bens, que é um outro crime que nós temos na legislação também. Ou seja, o verbo aparece 3 vezes na legislação. Se tu pegar esses 3 crimes, todos eles têm a mesma pena, que é a detenção de 1 a 4 anos e multa. Certo? Então, qual é o raciocínio que eu consigo fazer? Se for lei de abuso de autoridade e o verbo do crime for decretar, eu não preciso bater minha cabeça. Eu já sei qual é a pena. Qual é a pena? 1 a 4. Aí o cara já decora lá. Decretar, pena, detenção de 1 a 4 anos e multa. Tu consegues fazer isso aqui com vários outros verbos. Exemplo, esse da questão número 2 aí. Qual é o verbo da questão 2? Negar, não é isso? Esse verbo ele aparece só uma única vez na lei de abuso de autoridade, que é nesse crime aí. E quando ele aparece, qual é a pena? 6 meses a 2 anos. Aí o cara já bota no HD dele lá, porra, negar, detenção 6 meses a 2. E aí tu vais conseguir, né? Obviamente, tendo já conseguido entender essa primeira parte aqui, tu vais conseguir avançar o teu estudo para cá. Vai exigir um pouco mais de memorização dos senhores, é óbvio, né? Mas tu vai perceber que vai chegar um determinado momento que tu vais conseguir lembrar de quase todos os crimes da lei de abuso de autoridade. Certo? Quase todos por quê? Porque nem todo bizu é perfeito. Nem esse, certo? Então nós temos uma falha, obviamente, que é no verbo deixar de, que ele vai aparecer várias vezes e em várias oportunidades ele trabalha com quantidade diferente. Aí, infelizmente, não vai ter para onde correr. Certo? Mas já vai melhorar muito a tua vida aqui em relação ao teu concorrente. Paranhos, eu quero um bizu melhor, que consiga fazer eu lembrar todas as penas que estão previstas no meu edital. Existe? Existe. Qual é o bizu? Leia e decore até você conseguir. Certo? Esse é infalível. Se você conseguir decorar todos, você vai lembrar de todos. Agora, são muitos, sim ou não? A gente tem que trabalhar com as possibilidades que a gente tem. Certo? Já expliquei isso aqui para vocês, acho que na nossa aula anterior. Tá? O concurso ele tem que ser maceteado, senhor, desenrolado. Tu não vai querer dar uma de coisa na hora da tua prova, senão o teu examinador ele vai te roubar uma questão. Certo? Eles não vão ter pena. Então vamos lá, a gente já adiantou a informação do artigo 9º, decretar medida de privação de liberdade ilegal contra alguém no Brasil constitui crime de abuso de autoridade. Perfeito? Quando a gente escuta esse verbo,
principalmente o pessoal que não tem tanta familiaridade com essas expressões, o cara escuta esse verbo decretar, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dele? Porra, decretar. Então eu já sei quem é que pode praticar esse crime. Quem é, Pantoja? O juiz. Porque na cabeça da maioria, e essa ideia ela não está errada, tá, senhores? Na cabeça de muitos dos senhores, decretar é uma atribuição que pertence somente ao magistrado. Então, somente ele poderia, por exemplo, assinar um decreto de prisão, um mandado de prisão preventiva, por exemplo, em favor de alguém. E isso está incorreto, senhores? Não, não está incorreto. De fato, é o juiz que tem essa atribuição. Só qual é o detalhe importante para a tua prova? A nossa doutrina entende que essa palavra decretar, ela não deve ser entendida no seu sentido restritivo. Ou seja, com somente a possibilidade do juiz praticar esse crime. Mas nós devemos interpretar essa expressão no sentido amplo da palavra. No sentido de como se fosse qualquer autoridade pública que teria a atribuição de impor uma medida de privação de liberdade a alguém. Não somente o decretar, no assinar um decreto de prisão, por exemplo. Certo? E aí eu já abarco outras possibilidades, como, por exemplo, o delegado de polícia, que também tem a atribuição, por vezes, de impor uma medida de privação de liberdade em favor de alguém. Aí a pergunta de prova, quando é que o delegado de polícia ele pode submeter alguém a uma privação de liberdade? Quando? Qual é a hipótese? No flagrante, pô. Não é o delegado de polícia, em regra, que lavra auto de prisão em flagrante? Se ele lavra auto de prisão em flagrante ilegal, na cabeça da doutrina, bem como do Ministério Público, ele está praticando o crime do artigo 9º, porque ele está impondo uma medida de privação de liberdade contra alguém, essa medida sendo ilegal. Então, é o juiz, é o delegado de polícia, é o relator de uma CPI, por exemplo, que está tramitando no Congresso, na Câmara, enfim, e que quando uma pessoa que está depondo lá pratica o crime de falso testemunho e este dá voz de prisão, certo? Se essa prisão em flagrante que foi realizada por esse relator também for considerada ilegal, ele também pratica crime de abuso de autoridade. Então, seriam diversos exemplos que ele poderia citar na tua prova. Os mais prováveis do nosso nível de prova aqui seriam esses dois, certo? Só que o nosso artigo 9 ele não se restringe somente a isso, ele vai um pouco além. Ele traz para a gente, no parágrafo único, as chamadas condutas equiparadas. Parênteses, o que são condutas equiparadas? São condutas iguais umas às outras? Não. Quando eu falo em condutas equiparadas, não significa que as condutas são iguais, são um pouco parecidas, não. Às vezes são condutas bem diferentes, inclusive. Então essa equiparação, parênteses, ela reside onde? É só você ler aí o início do parágrafo único do artigo 9º. O que ele fala lá? Incorre nas mesmas penas quem? Não é isso que está escrito aí? O que ele está me dizendo com essa expressão? Que uma conduta ser equiparada a outra significa que tanto quem pratica uma, ou seja, o caput do artigo 9º, como quem pratica as outras, ou seja, o parágrafo único do mesmo artigo, terá a mesma pena. Qual é a pena? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Certo? Só que tu vai perceber um detalhe aí nesse parágrafo único. Ele fala assim, incorre nas mesmas penas a autoridade judiciária. Então, olhem só. Diferentemente do caput do artigo 9º, em que existe a possibilidade desse crime ser praticado não somente pelo juiz, mas por um delegado, por exemplo, no parágrafo único ele restringe. E ele me fala que essa conduta só pode ser praticada pelo juiz. E olha a locução verbal que ele coloca pra gente aí. Deixar ter. O que está sendo criminalizado aqui, senhores? É um fazer aquilo que a lei proíbe ou um não fazer aquilo que a lei determina? É um não fazer. Crime comissivo ou omissivo? Omissivo. Certo? Tá, beleza. Parênteses. O que um juiz tem que deixar de fazer para que eu possa imputar a ele a prática de abuso de autoridade? Aí ele começa lá. Primeiro, ele pratica abuso se ele deixar de relaxar prisão. E se eu estou relaxando é porque ela é ilegal. Certo? E aí pergunta de prova, processo penal, qual é o prazo que o juiz tem para relaxar a prisão verificada a ilegalidade desta? Imediatamente. Imediatamente. Hoje no Brasil, se ele não relaxar, ele pratica abuso de autoridade. Certo? Além da prisão ser passível de relaxamento. Tá? Vamos lá. Também pratica abuso de autoridade um juiz que deixar de substituir uma MPL. Parênteses, o que diabos é MPL? Aqui, olha, medida de privação de liberdade.
ele deixar de substituir uma MPL por uma medida cautelar diversa da prisão. Me cita uma aí, Pantoja. Não, medida cautelar diversa da prisão. Prisão domiciliar, perfeito. Me cita outra. Monitoramento eletrônico, perfeito, tá? São medidas cautelares diversas da prisão, certo? O entendimento é que, quando o juiz ele verifica o cabimento, ou seja, a substituição, segundo a nossa lei de abuso de autoridade, ele teria a obrigação de substituir, certo? A gente vai tirar desse bolo aqui a questão da prisão domiciliar, porque ela possui uma natureza um pouco diferente disso, certo? Mas o monitoramento eletrônico, por exemplo, se uma pessoa ela cumpre os requisitos para ter a sua prisão preventiva substituída por um monitoramento eletrônico com o livramento condicional, liberdade provisória, perdão, o juiz ele tem a obrigação de substituir, porque se ele não substitui hoje no Brasil, ele responde por abuso de autoridade, certo? E também, quando ele deixa de conceder ou denega liminar ou ordem de habeas corpus, que é o remédio constitucional que serve para discutir tudo isso aqui, olha, uma restrição à tua liberdade, ou por abuso de poder, ou por ilegalidade, certo? É com esse instrumento aqui que tu vai discutir perante o Poder Judiciário essa tua privação de liberdade. E quando você impetra um habeas corpus, o juiz ele tem a obrigação de analisar. E mais, se for cabível a concessão do habeas corpus, ele tem a obrigação de conceder, porque se ele não conceder hoje no Brasil, desconfia. Abuso de autoridade de novo. Tranquilos até aqui? Dúvidas, senhores? Não? Perfeito, vamos seguindo. Bora pro 12. O que está escrito no 12 aí, Vinícius? Qual é o crime? O verbo que ele traz pra gente aí é o deixar de. E antes de eu te explicar esse crime, vamos voltar aqui à nossa Constituição. Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte no processo penal, mas quem está acompanhando o processo penal no minicurso, nós já chegamos nessa parte, foi na nossa última aula no sábado, que é sobre o flagrante. Tá? Tanto a nossa Constituição como o Código de Processo Penal, eles criaram uma obrigação. Eles falaram assim pra gente, olha, artigo 306 do CPP, a prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra deve ser comunicados a algumas pessoas. Que pessoas são estas? O juiz, a família ou pessoa indicada pelo preso e ao Ministério Público. Paranhos, quando é que eu tenho que comunicar a prisão das pessoas? Quando, senhores? Quando? Imediatamente após a realização da prisão. Perfeito. Realizada a prisão, eu devo comunicá-la imediatamente para essas três pessoas. Sob pena dessa prisão se tornar ilegal, passível de relaxamento. Tranquilos? Só que a partir de 2019, essa não comunicação, além de ser uma obrigação, passou a se tornar também a sua violação um crime perante a lei de abuso de autoridade. Resumindo, se você não cumprir essa obrigação, hoje no Brasil você pode responder criminalmente. O que está escrito aí no artigo 12? Que é crime você deixar de comunicar. Comunicar a quem, senhores? Ao juiz uma prisão em flagrante. No prazo legal, desde que essa tua não comunicação seja injustificada. Ainda tem mais essa, tá? Só vai ser crime se o cara não tiver comunicado e não tiver justificativa nenhuma para não ter comunicado. Porque se ele não comunicou, mas ele possui uma justificativa para não ter comunicado, aí em tese ele não pratica crime. Por exemplo, de um apagão geral na cidade, ou então o sistema informatizado lá, que a gente realiza essas comunicações, que é o PJE, estava fora do ar, certo? Algo que justifique de fato não ter sido comunicado, tá? A partir do momento que ele apresenta essa justificativa, o juiz ele pode entender por não ser crime de abuso de autoridade. Tranquilos? Agora, se ele não apresenta justificativa, está previsto no artigo 12 como uma conduta criminosa, tá? Só qual é o detalhe? Lá na nossa Constituição e no Código de Processo Penal, ele não fala de prisão em flagrante, ele fala de prisão, certo? Aqui ele restringe somente ao flagrante. Então, primeira pergunta, Paranhos, esse crime só é cabível para o flagrante? Outro ponto, o Código de Processo Penal fala
da família ou pessoa indicada pelo preso, bem como a Constituição. E o Código de Processo Penal ainda coloca o MP lá no meio, que também tem como receber a comunicação. Aqui ele está falando somente de quem? Do juiz. Pergunta 2. Esse crime somente está restrito a isso, a não comunicação ao juiz? São desses dois questionamentos que eles vão fazer na tua prova. Não. Se tu for olhar só no caput do artigo 12, tu vai chegar nessa conclusão, ela não está incorreta, certo? Só que o artigo 12 ele também tem um parágrafo único, igual ao 9. E ele vai trazer também as chamadas condutas equiparadas. Ou seja, responde pelas mesmas penas, tanto quem pratica umas como as outras, tá? E nas condutas equiparadas ele vai complementar o caput do artigo 12 me dizendo que também é crime se você não comunicar a execução de mandado de prisão preventiva e de prisão temporária, abarcando as outras modalidades de prisão cautelar que nós temos, certo? Ele também complementa me dizendo que é crime se você não comunicar à família ou pessoa indicada pelo preso. E não somente ao juiz, certo? Pergunta de prova. Se não comunicar ao Ministério Público, é crime? Por que não? Mas o Código de Processo Penal não manda comunicar? E aí? Se tu não comunicar, é crime? Por que não? Porque não está escrito. Se tu procurar na legislação aí agora, no 12, tu não vais encontrar em nenhum lugar ele dizendo assim, é crime deixar de comunicar o MP. Não. Ele fala que é crime deixar de comunicar o juiz, ele fala que é crime deixar de comunicar a família e a pessoa indicada pelo preso. Agora ele não fala nada sobre o MP. Certo? A gente precisa diferenciar isso muito bem na nossa cabeça. Uma coisa é eu ter uma obrigação legal. Outra coisa totalmente diferente é uma legislação vir e me dizer que o descumprimento dessa obrigação acarreta numa prática criminosa. Não é a mesma coisa, tá? Então o Código de Processo Penal manda eu comunicar. Mas se eu deixar de comunicar, eu não vou estar praticando crime nenhum, certo? Porém, eu deixando de comunicar, eu estou praticando um ato em contrariedade com a lei, sim ou não? Essa prisão vai se tornar o quê, senhores? Ilegal, passível de relaxamento. Mas a autoridade que não comunicou não vai presa. Ela só vai presa se ela não comunicar ao juiz e à família ou pessoa indicada pelo preso. Ponto. Certo? Gravaram isso aí? Perfeito. Próximo. Também é considerado crime prolongar a execução de medida de privação de liberdade ou a execução de medida de privação de liberdade quando da internação do detento, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após o recebimento. Resumindo, se bateu a hora do cara ser solto, tu tens que soltá-lo obrigatoriamente, senão você pode responder por abuso de autoridade, certo? Muito fácil a gente conseguir enxergar isso aqui, por exemplo, nas prisões que têm prazo, tá? Não sei se vocês estudam prisão temporária aqui. Estuda prisão temporária? Tanto na SEAP como na guarda? Perfeito. A prisão temporária é uma prisão que tem prazo, sim ou não, senhores? Qual é o prazo da prisão temporária no Brasil? Regra geral, 5 dias prorrogável por mais 5. Se for crime hediondo equiparado, 30 dias prorrogável por mais 30. Perfeito. Certo? O que isso quer dizer? Que se o prazo da prisão temporária é 5 dias, o cara não pode ficar lá 6. Certo? Ah, parante, mas pode ser prorrogado. Esquece prorrogação. Bora considerar só o prazo da prisão, 5 dias. Bateu o dia dele sair, ele tem que ser solto. E na lei de prisão temporária ainda fala assim, ele tem que ser automaticamente solto. Não precisa expedir um alvará de soltura para o cara sair, não. Bateu a data prevista no alvará, se não houver prorrogação, ele sai da cadeia. Certo? Porque se eu prolongar a execução dessa medida, eu posso responder por abuso de autoridade. Tranquilos? E por último, nota de culpa. É um documento que você entrega ao preso informando para ele o quê, Júlia? A nota de culpa. O que ela vai falar para o preso? Motivo da prisão, perfeito. O que mais? O nome do condutor, sim ou não? O nome das testemunhas, sim ou não? E o nome da autoridade que lavrou o procedimento, certo ou errado? Qual é o prazo que eu tenho para entregar isso aqui para o preso?
Até 24 horas, perfeito. E se tu não entregar, Vinícius? Abuso de autoridade, perfeito. Qual é a pena do artigo 12? Não, sem olhar. Detenção de 6 meses a 2 anos. Como é que eu sei, Paranhos? Não é o crime da questão 6 que a gente fez ainda há pouco. Viram lá a questão 6? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vai chegar um determinado momento no teu estudo, obviamente, desde que tu leve o teu estudo num ritmo aí considerável, isso aqui vai ficando meio que automático na tua cabeça. Entendeu? Agora, óbvio que o cara tem que estudar, mano. Estudar de verdade. Quando eu falo estudar, é estudar, valendo. Não é aquele cara que senta pra estudar, bate uma foto, posta no Instagram, aí começa. Aí vai ficar passando, vendo a história de todo mundo. Na cabeça do inimigo dele, moleque, esse bicho tá milhão, estudando, né? Mal ele sabe que ele já tá 2 horas no Instagram e não conseguiu ler uma palavra no material dele. Né? Não é esse o estudar que eu tô falando. É o estudar de verdade. Aquele cara que senta, mano, ele esquece o mundo. E só lê a porra do material até ele não aguentar mais. E quando ele não aguenta mais, ele ainda lê mais um pouco. Vai chegar um determinado momento e fatalmente isso vai ficar automático na tua cabeça. Certo? O cara vai falar, porra, a pena do crime tal. E o cara vai, mano, eu vi isso anteontem, já sei qual é a pena é tal. O cara vai e marca certa questão. Certo? Apesar de ser um nível muito difícil de chegar, mas é um nível que vocês têm que buscar chegar. Porque ainda que vocês estejam no caminho dele, mesmo que vocês não tenham chegado lá, vocês conseguem passar numa prova de concurso. Precisa fechar a prova para passar? Precisa. É 70% a 80% vai te colocar confortável lá na lista de aprovados. Ponto. Brasil. Certo? Então busquem tentar chegar nesse nível aí, tá? Estudem, senhores. Que a prova de vocês ela não vai demorar. Bora lá. Primeiro semestre do ano que vem, viu? Tanto o CEAP como guarda. Artigo 13. Vai, Vinícius. O que eu não posso fazer com preso ou detento? Calma. Não posso, calma. Já querem gagaritir o cara. Vamos primeiro no mais leve. Constranger. Nem o preso. Nem o detento. Mediante. Aí ele coloca aí violência, grave ameaça. Ou reduzida a possibilidade do preso de resistir. Com uma dessas 3 finalidades que nós vamos anotar no quadro aqui agora. A primeira delas. Você não pode constranger o preso para que ele exiba ou tenha o seu corpo exibido à curiosidade pública. Divulgação de fotos e vídeos do preso aí mostrando a sua identidade, certo? Seus documentos pessoais, dados, imagens, enfim, tá? Você não pode realizar divulgações dessa natureza, certo? Para isso, tu tá me dizendo que a polícia não pode bater foto de preso? Não, não tô te dizendo que a polícia não pode bater foto de preso. Eu tô te dizendo que você não pode bater foto e postar lá no grupo da tua família, certo? Ou então lá no teu Instagram, meu primeiro flagrante, o cara vai... Bora, preso, sorri aí. O cara bate uma foto e posta lá na rede social dele, meu primeiro flagrante, minha primeira prisão. Pode fazer isso? Pode ou não pode? Não pode, senhor. Tá? Porque se tu divulga essa foto à curiosidade pública, você incide no artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, certo? Parênteses, então não está autorizado tirar foto. Não, está autorizado tirar foto, certo? Por exemplo, as fotos com finalidades institucionais, elas não são proibidas, tá? Então, por exemplo, eu vou te falar de uma realidade minha, que eu não conheço, obviamente, o procedimento de todas as instituições. Mas quando nós, policiais militares, nós prendemos na rua, um dos procedimentos que a nossa instituição ela adota na apresentação do preso na delegacia é botar o preso de costa para a viatura, aí tu vai lá e tira uma foto dele algemado. Aí depois tu pega essa foto, produz um relatório, entrega lá pro P3 da tua unidade para virar o quê? Estatística. Prisão que foi realizada por aquele batalhão, boletim de ocorrência, todo o documento, certo? Essa foto que foi batida desse preso não é para eu mandar no grupo da minha família e dizer que eu prendi. Essa foto é para eu mandar no grupo do quartel, para mostrar para o comandante, olha, esse cara foi preso. Pô, finalidade do grupo institucional, não é curiosidade pública. Certo? Não é abuso de autoridade.
O que eu não posso é pegar a foto desse preso e vazar. Certo? Diga. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Por vezes a gente realiza fotos em abordagem para produção de relatório de abordagem, da mesma forma. Certo? O que é interessante, que toda foto de abordagem adota, ou pelo menos deveria adotar, é o cara virado de costas. Certo? Pois é. Tá? Mas quem foi? Só pra... Não. Mas... Peraí. O procedimento de lá. Voltou o microfone aí? Voltou? Beleza. Eu não posso te dizer o procedimento de lá, só posso te falar como é que funciona aqui. Justamente por quê? Porque ainda que seja para uma finalidade institucional, preservação da imagem do cara. Certo? Mas já existiu a possibilidade de tirar a foto dele de frente também, enfim. Isso vai variando de tempos em tempos, certo? Depende do procedimento adotado pela instituição. O grande X da questão aqui é, qual é a finalidade da produção da foto? A finalidade é para alimentar dados internos da instituição ou a finalidade é para alimentar grupos de fofoca de WhatsApp? Certo? É isso que vai delimitar aqui quando é crime de abuso e quando não é. Perfeito? Mais alguma dúvida aí, senhores? Diga. Não. Aí óbvio que não. Porque, obviamente, essa regra não é absoluta. O direito à imagem que o preso possui, que todos nós possuímos, ele não é absoluto. Ele pode ser flexibilizado. Então, por exemplo, eu quero localizar uma pessoa que é foragido. Eu posso divulgar a foto dele? Posso. Esse procedimento está previsto na lei. Não é nada ilegal. Certo? Retrato falado. Posso divulgar a foto de um cara que praticou um crime e eu quero localizá-lo? Pode, sem problema nenhum. Certo? Então, nesse caso, não seria crime de abuso. Tá? Vamos lá, senhores. Também não posso constranger esse preso para que ele seja submetido a um constrangimento ou a um vexame. E olha o detalhe, não autorizado em lei. Porque existem vexames que são autorizados em lei e você, obviamente, não vai responder por abuso de autoridade, certo? Vou só te citar um exemplo, bora pegar o pessoal da SEAP aqui como exemplo, tá? Tem um procedimento que os senhores vão aprender isso aí muito bem no presídio lá, que é a revista de celas, certo? Para quem não sabe, como é que é feita uma revista de celas, senhores? É todos pro lado de fora e todos nus, certo? Eles não ficam vestidos, ficam sentadinhos ali, tá? Sem roupa, tá? E aguardando até a polícia passar a revista na cela, depois a revista pessoal sendo feita para que eles possam retornar. Certo? Vinícius, tu ia ficar constrangido estando pelado na frente de outras pessoas? Ia ou não ia? Ia. É uma situação que vai gerar um constrangimento, um vexame para a pessoa? Vai ou não vai? De maneira geral, vai. Certo? Porém, é ou não é um constrangimento autorizado na lei? É o procedimento padrão, sem problema nenhum. Então, nesse caso, vai ser abuso? Não vai ser abuso de autoridade. Certo? O que eu não posso, Vinícius? Eu não posso extrapolar, certo? Os limites da nossa legislação. E o procedimento é todo mundo nu e sentado. Eu não posso chegar lá e falar, ó, agora todo mundo nu e de quatro, bora lá. Um na frente do outro aí. Eu já vou começar a aloprar os caras. Tem necessidade? Não, além de não ter necessidade, não está previsto na lei dessa forma. Aí já é uma situação que vai gerar um constrangimento que não está autorizado. Aí eu posso responder por abuso de autoridade. Conseguiram pegar o X da questão aí? Tranquilos? Dúvidas, senhores? Não? E por último, quando for para que o preso produza provas contra si. Aí eu vou pegar um preso lá e vou começar a constrangê-lo para que ele me conte onde é que a droga está escondida dentro da cela onde ele está. E começa, bora preso, melhor tu me contar. E aí fico naquela resenha com aquele preso ali até ele me contar, constrangendo ele com essa finalidade. Certo? Lembrando que isso aqui, senhores, pode virar muito rápido o quê? Tortura, que é a temática da nossa próxima aula. Tá? Então já faça um asterisco nessa modalidade aqui e quando chegar lá na nossa aula de tortura a gente vai complementar esse conhecimento. E tu vais me responder a seguinte pergunta na nossa próxima aula. Qual é a diferença de abuso de autoridade e tortura? Visto que ambos nós temos um constrangimento a uma pessoa mediante uma violência ou grave ameaça com a finalidade de produção de provas contra si mesmo. Certo?
Segura essa resposta na nossa aula de tortura, tu vai me responder isso aí. Beleza, senhores? Qual é a pena do crime do artigo 13? Só que olha lá o detalhe desse crime aí. Ele coloca uma complementação lá na parte final. Além das penas decorrentes da violência, não é isso que ele coloca aí? O que isso significa, senhores? Que dessa violência aqui, que foi utilizada no constrangimento, para que, sei lá, o preso produzisse provas contra si, eu ocasionei no preso uma lesão corporal, eu vou responder por quantos crimes, senhores? 2. Vou responder pelo 13 da Lei de Abuso de Autoridade e pelo 129 do Código Penal. Certo? Então as penas desse crime é sem prejuízo das penas decorrentes da violência. Lesão corporal, entre outros crimes que possam acontecer nesse contexto. Tranquilos? Artigo 15A. Violência institucional. Qual é o verbo, Pantoja? Submeter. Quem é que pode ser a vítima desse crime aí? Nós temos duas pessoas aí, sim ou não? Vítimas e testemunhas. Vítima e testemunha de qualquer coisa? Não. Vítimas de crimes. Perdão. Vítima de infração penal. Vítima de infração penal e testemunha de crimes violentos. Submeter essas pessoas a quê? A procedimentos desnecessários. Repetitivos. Invasivos. Que leve a pessoa a reviver sem estrita necessidade a situação de violência que foi ocasionada. Certo? Então você não pode submeter vítimas e testemunhas de crimes a procedimentos desnecessários, fazendo aquela pessoa viver o trauma que foi ocasionado pela conduta criminosa ao qual ela foi vítima ou testemunha, sob pena de você responder por abuso de autoridade. Esse crime ele trouxe algumas novidades pra gente quando ele surgiu em 2022 na Lei de Abuso de Autoridade. A primeira delas foi a pena, que nós já conversamos ainda há pouco. É o único crime da Lei de Abuso de Autoridade que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano. Não existe nenhum outro crime que possui essa pena, certo? Então, se for uma questão de violência institucional, de perguntar a pena, não precisa nem pensar, já marca 3 meses a 1 ano, pronto. Já vai para a próxima. Certo? Uma outra novidade que ele trouxe na época foi que nenhum crime da Lei de Abuso de Autoridade, senão ele, tem majorante de pena. E quais são as circunstâncias que majoram a pena da violência institucional na Lei de Abuso de Autoridade? Nós temos aí majoração de pena, senhores, de 2/3 e majoração da pena do dobro na Lei de Abuso. A gente majora a pena em 2/3 quando não é o agente público que diretamente pratica a conduta, mas ele permite um terceiro pratique. Ele vai ter a pena dele majorada de 2/3. E do dobro é quando o agente público sai da mera submissão e já parte para a intimidação. E aí eu só peço que os senhores tomem um cuidado com o detalhe aí. Pega o teu material lá no artigo 15A e notem aí, senhores, uma situação que pode virar uma pegadinha na tua prova. O 15A eu acho que está lá antes das questões, não é isso? Página 3, atualização legislativa. Acharam aí? Lá no parágrafo 2º ele fala assim, olha,
Se o agente público intimidar a vítima de crimes violentos, gerando devida revitimização, aplica-se a pena em dobro. Aí ele faz uma confusão aí. Que confusão é essa? Se tu olhar lá no caput do artigo 15A, ele fala vítima de infração penal. Aí quando ele vai para majorante do dobro, ele já fala vítima de crimes violentos. Certo? Cuidado para eles não brincarem com essas expressões na hora da tua prova, ficarem trocando isso aí e fazer você errar, tá? Pegar essa infração penal e botar para cá, pegar esse crime violento e colocar para cá, certo? Aqui é vítima de infração penal e testemunha de crime violento. Paranhos, onde é que a vítima de crime violento entra? Aqui, olha, no parágrafo 2º. Certo? Tome cuidado aí que pode ser uma malícia aí na tua prova para fazer você errar essa questão. Certo? Dúvidas? Não? Bora pro 18. O que está escrito no 18, hein? Qual o verbo? Submeter. Perfeito. Para ser abuso de autoridade agora, eu tenho que submeter quem? O preso. A quê? A interrogatório policial durante o período de repouso noturno. Então, uma pessoa não pode ser submetida a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, sob pena da autoridade que o interrogou responder por abuso de autoridade. Pergunta de prova. O que é repouso noturno? E aí? É o período compreendido entre 21 horas e 5 horas da manhã. Então é esse o horário que você não pode ouvir pessoas a título de interrogatório policial, senão você pode responder por abuso de autoridade. Sempre, sem nenhuma exceção. Não, nós temos 2 exceções. Ou seja, existe a possibilidade de eu ouvir pessoas durante esse horário e ter a ilicitude do fato excluída. Quando é, Paranhos, que eu posso ouvir a título de interrogatório policial durante esse horário e não responder criminalmente? Quando esse preso aí, senhores, tiver sido preso em flagrante. Certo? Ou, ainda que não seja flagrante, mas se ele se apresentar devidamente assistido pelo seu advogado e concordar em prestar declarações durante aquele horário, também fica sem bronca. A autoridade não responde por abuso de autoridade. Certo? Pena do artigo 18. Detenção de 6 meses a 2 anos. Perfeito. E a multa, não esquece da multa. E o 22, o último crime que a gente vai analisar antes das questões, é a nossa violação de domicílio. Ele fala pra gente aí, senhores, que é crime se você invadir ou adentrar de forma clandestina ou astuciosa imóvel alheio contra a vontade do morador, do ocupante, ou nele permanecer a revelia deste. Resumindo, você não pode entrar na casa das pessoas sem autorização, senão você pode responder por abuso de autoridade, certo? Então, um policial, somente pelo fato de ser policial, ele não está autorizado a entrar na casa das outras pessoas. É o que a nossa legislação define como abuso de autoridade, certo? Só que essa regra ela é absoluta? Não, cabe flexibilizações, tá? A primeira delas é você poder entrar na casa de qualquer pessoa que seja com o consentimento do morador, certo? Se sem o consentimento é crime, é porque por razões óbvias, se ele consentir, se ele concordar com o teu ingresso na casa dele, você vai estar praticando algum crime, senhores? Não, não vai praticar crime nenhum, certo? Só que mais importante do que essa, nós temos outras hipóteses que você também não vai praticar crime, como por exemplo, quando você entra na casa das pessoas, ainda que sem o consentimento do morador, porém, porque havia uma situação flagrancial acontecendo lá dentro. Certo? Uma mulher estava sendo agredida numa situação de violência doméstica familiar, ou então alguém estava mantendo em depósito drogas ou armas, ou enfim, coisas do tipo. Certo? Isso autorizaria a entrada dos policiais na casa de qualquer pessoa que seja, independentemente de consentimento do morador. Tá? Próxima hipótese.
numa situação de desastre ou para prestar socorro. E nessas três aqui, senhores, a qualquer hora do dia ou da noite. Porém, existe uma quarta hipótese, que é no cumprimento de mandado judicial. Só que em cumprimento de mandado judicial, você só pode durante o dia. Pergunta de prova. O que é dia para a lei de abuso de autoridade? Período compreendido entre 5 às 21 horas. É esse o horário que você pode entrar na casa das pessoas para cumprir mandados judiciais. Lembrando que esse horário é o horário de entrada, não é o horário de permanência. É o horário que você tem que entrar. Você não tem que entrar 5 e sair 21. Não, você tem que entrar dentro do horário proposto. Sair é só quando terminar a diligência. Pode entrar pela madrugada, pode varar o próximo dia, pode durar 2, 3, 4, 5 dias direto, que seja. Entrou dentro do horário previsto, entrei, Paranhos. Está sem bronca, não é crime de abuso de autoridade. Certo? Agora pega o material de vocês aí, façam as 8 questões restantes. A gente já fez 2, que foram as 2 de pena. Vocês façam as demais. Eu vou passar o gabarito da lista 1, a gente vai corrigir a lista 2 aí na sequência. Beleza? Fico na guarda dos senhores.
Ele quer o gabarito certo ou errado na primeira? Ou errado, não é isso? O que está errado aí, senhores, na primeira questão? Letra C. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. É ou não é crime de abuso? É crime de abuso, pô. É. D. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa. Isso aqui é abuso, senhores? Não, isso é tortura. Perfeito. Nosso gabarito, primeira questão, letra D de dado. Todos os outros são abuso. A B é abuso também. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Tem algumas pessoas que não podem ser obrigadas a depor. Certo? Exemplo. Padre não pode ser obrigado a depor nas coisas que ele escuta a título de confissão, certo? O médico não pode ser obrigado a depor, ele está resguardado sob uma cláusula de sigilo funcional, tá? O advogado não pode ser obrigado a depor naquilo que ele ouviu, relação advogado-cliente, entre outros exemplos, certo? Se uma autoridade obriga essas pessoas a depor sob ameaça de prisão, ela pode responder por abuso. Beleza? 3. Segundo a lei de abuso de autoridade, é considerado crime. E aí, senhores? Divulgação de informações sobre a investigação em curso por parte da Guarda Municipal. Perfeito. Qual? Atuação regular da Guarda em operações de segurança pública. Atuação regular não é crime, né? Não, presta atenção. Atuação regular da Guarda Municipal durante operações de segurança pública. Ou seja, ele está agindo de maneira legal, pô. Entendeu? Entendeu, né? Beleza. Quarta. O crime de violência institucional previsto no âmbito da disciplina do abuso de autoridade estará caracterizado quando alguém... Dois pontos. E aí, senhores? Não é a letra A, que a letra A é 9, não é a letra B. A letra B é 12 e a letra C é 14. Nosso gabarito correto é a letra D. Submeter a vítima de infração penal ou testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que a leve a reviver sem estrita necessidade de situação de violência. É o nosso artigo 15A, gabarito da quarta questão, letra D de dado. Quinta. Constitui crime de abuso de autoridade decretar medida de privação de liberdade, cujas penas são de detenção de 1 a 4 anos e multa. Certo ou errado? Certo. Constitui abuso de autoridade deixar injustificadamente de comunicarem a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, cujas penas são de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Certo ou errado? Ambas estão verdadeiras. Gabarito na quinta. Letra? Letra A. Sexta já fizemos. Sétima. O que acontece se o responsável pelas investigações antecipar a atribuição de culpa antes de concluir as apurações e formalizada a acusação, de acordo com o artigo 38 da Lei de Abuso de Autoridade? O cara vai estar sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Gabarito letra C. Oitava. Lembrando que ele está pedindo o gabarito correto aí, né? Alternativa que não constitui crime de abuso de autoridade. Letra B. As condutas praticadas pelo agente motivado em decisão cuja fundamentação esteja apoiada em interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas que pese divergência de aplicação. Então, o que o artigo 1º, parágrafo 2º fala para a gente lá? Quando há uma divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas, isso é abuso, senhores? Não é abuso. Nosso gabarito incorreto. Oitava questão, letra B. Na nona, ele pede o gabarito correto. Letra D. A suspensão do exercício do cargo da função do mandato se dará pelo prazo de 1 a 6 meses, podendo, a critério do juiz,
haver perda de vencimentos. É a critério do juiz? Não. Gabarito letra C. Constituem penas restritivas de direitos à prestação de serviços à comunidade e a suspensão do exercício do cargo com possibilidade de serem aplicados de forma autônoma ou cumulativa. Perfeito. Nosso gabarito nona, letra C. Na nona, marcamos outra, além da letra D? Não? Ninguém? E a 10ª e última questão, gabarito. Todos foram na E? Admite-se ação penal privada subsidiária desde que exercida no prazo de 6 meses, contados da expiração do prazo de oferecimento da denúncia. Gabarito da 10ª, letra E. Revisão da nossa aula anterior, inclusive. Da lista 1. Se eu posso explicar a 10ª da primeira lista? Para quem? Ah, é para ti? Eu quero saber para quem é, né? Se é para falar para a câmera, se é para falar para um aluno, se é para ti. É para ti? É. Mano, o senhor tá meio estranho hoje, olha, eu tô meio preocupado contigo. O que é que tá te faltando? Qual é a tua dúvida na 10ª? Hã? Tudo? Bora fazer a 10ª aí, senhores. Tendo em conta as situações hipotéticas elencadas e a lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Basicamente, nessa questão aí, que era a questão mais complexa da primeira lista, ele queria uma alternativa que trazia uma conduta intitulada na lei como abuso de autoridade. Nosso gabarito correto é isso, senhores, letra B. Particular que, em conjunto com o agente policial, introduz no local de crime, ou de uma ocorrência de um crime, um determinado objeto com DNA e digitais de pessoa diversa com a finalidade de incriminar. O nome disso aqui é fraude processual. Está previsto lá no artigo 23 da Lei de Abuso de Autoridade. Tá? Então, constitui crime de abuso. Aí as outras alternativas. Letra A. O particular que prende pessoa em flagrante e não impede que a ação seja filmada por populares. Particular sozinho pratica crime de abuso de autoridade? Não. Então não é abuso. Letra C. O auditor fiscal que em depoimento judicial presta informações inverídicas a respeito de atuação fiscal com a finalidade de prejudicar o acusado em tese pratica o crime de prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo. Não cabe para fiscal o artigo 29. Ele referencia errado em a nossa letra C. A D, serventuário, cartorário que por excesso de trabalho deixa de submeter à apreciação do juiz pedido de liberdade provisória, em tese pratica impedimento ou retardamento de pleito de preso à autoridade competente. Também não pertence a essa autoridade, perdão. Serventuário, cartorário não seria a pessoa que praticaria essa conduta criminosa. Tá? E a letra E, o agente penitenciário que impede o advogado de comunicar-se com o seu cliente preso, pratica crime de violação de prerrogativa do advogado. Não, pratica crime previsto na lei de abuso de autoridade. Tá? Então, os outros crimes estão com referências erradas. O único que traz a referência correta é a letra B de bola. Certo? Era o gabarito a ser marcado. Na 6ª, é P. Pronto, letra D. Tranquilo, senhores? Mais alguma dúvida? Não? Próxima aula vai ser tortura, beleza? Essa próxima aula é quando? Essa semana ainda, né? Eu acho que é essa semana, sim. Mas de qualquer forma, sendo essa semana ou a próxima, vai ser tortura. Beleza? Forte abraço e até a próxima.